E o mercado agrícola espera a divulgação daqui a pouco do relatório de oferta e demanda mundial de grãos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Há expectativa, inclusive, de redução nos estoques norte-americanos de soja. Quem traz os destaques é o Carlos Cogo, analista da Cogo Inteligência em Agronegócio. Boa tarde, Cogo. Se essa redução for mesmo confirmada, como é que os preços devem se comportar no cenário internacional e interno? Boa tarde, Petro, boa tarde a todos. Provavelmente nós vamos confirmar, sim, essa redução. Tanto na soja, a soja deve recuar os estoques finais de 7,3 milhões de toneladas para em torno de 6 milhões, e do milho de 55 para em torno de 52 milhões de toneladas. Isso decorre do forte movimento de exportações desses grãos, os dois, grão, soja e milho, principalmente para o mercado chinês, a China que já está ampliando as cotas de importação de milho, inclusive dos Estados Unidos, para poder abastecer as suas reservas e retomar a produção de carne suína, que em 2020 chega ao seu mais baixo patamar dos últimos 20 anos. Pois é, e olhando para os problemas climáticos aqui da América do Sul, né, inclusive do Brasil, vendo essa possibilidade de uma oferta menor também nos Estados Unidos, a tendência, então, é que o preço do milho continue num patamar alto aí nos próximos meses e inclusive, também a gente pode falar da soja nesse mesmo sentido, não, Cogo? Perfeitamente. Para ambos vale o mesmo raciocínio. Nós temos um atraso no plantio de soja, consequentemente, nós vamos retardar a colheita para provavelmente fevereiro e março. Isso vai abrir uma brecha para os Estados Unidos exportem mais soja em janeiro e fevereiro, e isso para a Bolsa de Chicago é altista. E no caso do milho, nós vamos ter o estresse climático de um fenômeno laninha sobre a primeira safra, a safra de verão, que já não é uma safra grande, e ainda o risco de um atraso do plantio da segunda safra em decorrência do retardamento do plantio da soja. Então, são dois riscos do mercado de milho, que deve, junto com a alta do preço do mercado internacional, dar sustentação aos dois grãos, tanto a soja quanto ao milho, no primeiro trimestre, que está o primeiro quadrimestre do próximo ano. A gente tem falado muito sobre esse apetite chinês da importação de grãos, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, e a gente teve uma manchete aqui que a China pode se tornar o país maior importador de grãos do mundo. Essa manchete até me surpreendeu um pouco, porque na minha concepção eu imaginava que a China já fosse o maior importador de grãos do mundo, mas ainda não é. Tem um país que importa mais que a China de grãos, Cogo? Na verdade, a China se consolidou como o maior importador de soja do mundo. Esse ano deve importar 100 milhões de toneladas, mas nunca teve uma presença forte como importador de milho. Importava coisa de 4 milhões, 5 milhões de toneladas. A última estimativa do USDA era 7 milhões de toneladas de importação para a China. Mas agora as revisões estão sendo feitas pelo Ativo Agrícola dos Estados Unidos na China e já deve apontar para algo entre 20 a 22 milhões de toneladas. E isso levaria a China para tornar o maior importador mundial de milho, ultrapassando o México, que hoje importa 18,3 milhões de toneladas por ano. Pois é, México, portanto, até esse momento, o maior importador de milho do mundo. Só para a gente encerrar, Cogo, uma pergunta em relação a esse apetite chinês novamente. Há alguma possibilidade da China estar importando mais nesse momento do que necessita? Ou seja, estaria estocando milho e soja pensando nos próximos 1, 2, 3 anos, que é o período que ela precisa para repor o seu rebanho? Ela tem condições de estocar essa quantidade de milho e de soja, ou isso é uma especulação? Não é uma especulação, são duas coisas que acontecem simultaneamente. A China está comprando um volume maior, uma parte para refazer os estoques que vinham caindo, lembrando, por exemplo, que ela veio de uma quebra de safra muito grande, ela perdeu 100 milhões de toneladas de milho na safra passada. Isso derrubou os estoques de milho da China. Ao mesmo tempo, ela também acha interessante comprar soja aos preços atuais, já que a safra da América do Sul também deve atrasar. Então, são duas coisas simultâneas. A China está comprando mais para formar estoques, mas também, principalmente, está comprando mais para poder refazer os seus rebanhos de suínos que chegaram no menor nível da história agora em 2020. Eles perderam 270 milhões de cabeças de suínos de 2018 a 2020.
Carlos Cogo, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Mercado e Companhia. Até uma próxima. Obrigado, nos vemos na próxima terça-feira. Abraço. Valeu.